Olá, boa tarde. Bem-vindo. Tô ligado? Olha, quem ingressar pelo webinar Jan, dá tempo, vai poder participar com a gente, fazer chat com a gente. Se você acompanhar só aí pelo Facebook, você não vai conseguir fazer o chat. Você vai ver a gente, tudo, mas não pergunta. Então eu peço, aí está nos links, dá tempo ainda, tem os links de inscrição, só entrar no link de registro, você vai se registrar e vai entrar aqui pelo webinar Jan. Queridos, boa tarde, vamos dar um minutinho, esperar as pessoas entrar, estamos com 3 pessoas já aqui, e pelo Face eu não consigo ver, senhores. Quem está no Face, como eu falei, o Face vocês vão ver, mas a gente não comunica. Então, vamos dar um minutinho aí. Quem vem, as pessoas estão lá fazendo no último segundo. Já viu um negócio desse? O tempo todo, né? Faz no último Já segundo. viu alguma coisa dessa nesse mundo? O que interessa é que tá feito, né? Mais do que perfeito, tem que estar feito. Mais que perfeito, tem que estar feito. O perfeito não feito não é perfeito. A Estelinha, quem não conhece, enfim, para o público gaúcho, e Estelinha dispensa apresentações. Assim, se a gente, inclusive, Estelinha, um dia for fazer um call, uma live, uma entrevista, um tratado sobre os teus bons predicados, a coisa vai longe, entendeu? O pessoal vai ter que comprar dicionário, aquela coisa toda. Isso tudo fica por conta da gentileza dele, tá? Gentileza justa. Existem as gentilezas injustas e as justas. Nosso tema hoje é comunicação empática e comunicação não violenta. Estelinha, eu queria pedir a gentileza, antes da gente começar propriamente dito, dá para o nosso público, por favor, um panorama dessa tua trajetória bonita, frutífera. Então, a primeira pergunta é quanto tempo eu tenho para falar isso? Porque dependendo do tempo, posso falar mais alargado, menos alargado. Os predicados vão longe, já reduz porque... Então, como eu falei. Eu trabalho com gente há 35 anos. Eu sou psicóloga de formação, com especialização na área clínica, com formação em psicanálise, e eu trabalhei em consultório durante muitos anos, mas depois eu resolvi que esse trabalho era um pouco solitário, e eu resolvi me migrar para dentro dos grupos, fui fazer formação em técnicas e dinâmicas de grupo, fui fazer formação a nível corporal, fui trabalhar com biodança, e mais recentemente fiz algumas formações que me deram outras capacidades, uma muito forte, assim, hardcore, que foi um MBA na área de gestão de processo, porque eu precisava entender a linguagem das empresas, as quais eu tinha migrado depois de uma formação muito na área de humanas, e recentemente tenho algumas formações que me ajudam nessas dinâmicas de grupo, como o Art of Hosting, que é a arte de anfitriar perguntas significativas, o Dragon Dreaming, que é uma metodologia de projetos, círculos de paz, que tem a ver com mediação de conflito, enfim, então eu procuro fazer uma síntese, um buquê dessas coisas todas em 3 ambientes onde eu estou inserida, né? Nos atendimentos 1 a 1, que eu chamo de age to age, human to human. Se vocês olharem lá no meu site, no estelabittencourt.com, vocês vão ver que debaixo do meu guarda-chuva Estratégias de Vida, eu tenho 3 formas de atuar no mundo. 1 a 1, com as pessoas que querem colocar no mundo seus sonhos, suas vontades pessoais ou coletivas. Eu atuo nas empresas desenvolvendo grupos, nas áreas mais diversas, e eu ensino as pessoas a fazer aquilo que eu sei. E uma das coisas que eu ensino também, ou melhor, eu facilito processos de aprendizado na área da comunicação e especificamente da comunicação empática. Comunicação empática. Estela, alegria, você está aqui na Casa da Crítica, tá? Sempre a porta aqui está aberta para ti. Hoje eu tenho certeza que nós estamos degustando de um avant-première de tudo que você vai contribuir com a gente. Ótimo. Eu também te agradeço, Vicente, pela gentileza e pelo carinho de ter me convidado. Imagina. Que a gente possa conversar ao vivo e a cores com esse pessoal aí que está a fim de ouvir a gente. Para o público saber das coisas. Isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Vamos começar assim, vamos partir de um raciocínio, ninguém sabe nada. Tá? Ok. Que não é coisa tão rara as coisas acontecer. A gente tem que ter humildade de dizer, eu não sei. Tem aquela, vai falando, até no nosso curso de trilha, fala, você sabe exatamente o que está falando, conceitualmente? Você não sabe, cala a boca. Vai saber. Vai lá, pega. Então, o que é comunicação? O que é comunicação empática? Comunicação não violenta? Brinda a gente com isso aí, por favor. Essa é uma forma bem legal da gente começar, que é do abrangente para o específico, né?
Então, a comunicação, ela está para além das palavras, ela está para além do que a gente diz. Ela tem um contexto de como a gente diz, e tem um contexto de linguagem de corpo. E tem um contexto de que a comunicação, ela se dá porque nós fazemos um acordo entre nós dois, de que o que você está dizendo tem o mesmo significado daquilo que eu estou dizendo. E aí, então, a comunicação é possível de acontecer. Ora bem, todos nós sabemos que nós somos recheados de crenças e possibilidades internas de interpretação do mundo. Então, mesmo que eu tenha acordado com você, no sentido de que eu concordei com você que uma determinada palavra significa alguma coisa, se nós não tivermos isso claro, essa coisa não vai passar de um lado para o outro, então a comunicação não vai se estabelecer. Então, para falar assim de uma forma mais abrangente, a comunicação tem a ver com transmissão de ideias. Quem é da área da comunicação mais especificamente sabe que existe sempre um emissor e um receptor. Sendo que, na comunicação empática, nós somos responsáveis também pelo que a gente diz e como a gente diz. Responsável pelo que diz, querido. E me conta uma coisa, você tem deparado, a pergunta de fazer, tá? Vamos lá. Você tem deparado aí com situações que as pessoas comunicam sem ter comunicado? Sim. Essas pseudo-comunicação, o camarada fala, tá cartesiano, e ele disse e não sei o quê, ninguém entendeu? Você tem deparado com isso daí? Sim, quando você fala de uma comunicação que é cartesiana, eu estou escutando você dizer que é uma comunicação desconectada do seu sentimento. É uma comunicação ligada só ao mental, ligada ao racional. A comunicação, para que ela seja empática e eficaz, no sentido de transmitir a ideia, ela tem que estar conectada com o que você está sentindo na hora. Por exemplo, você pode me perguntar assim, tá tudo bem? E eu responder, tá tudo bem. Perfeito. O que eu estou dizendo para você fisicamente? O meu corpo está dizendo uma coisa diferente do que a minha boca diz. E todo mundo percebeu isso, eu não precisei nem exagerar no movimento. Então, nós, seres humanos, fomos feitos para criar vínculos uns com os outros. Porque o vínculo depende da nossa sobrevivência. E para isso a gente aprendeu a fazer leituras para além do que é dito. E a gente faz isso o tempo todo. Então, muitas vezes existem acordos silenciosos de que eu faço uma pergunta, finjo que fiz a pergunta e você finge que respondeu. Então você me pergunta, tudo bem? Na verdade, talvez você não esteja interessado em saber como é que eu estou. Mas por uma questão de educação e gentileza, você pergunta, tudo bem? E eu digo, tudo bem. Então você finge que pergunta e eu finge que respondo. Já vou te contar, Stalinha, eu já vivi situações assim, ó, mais de uma vez. Na verdade, você não deve ser o único, não, Vicente. Ainda bem, querida. Ainda bem. Perguntar uma questão. Existe essa questão, como a gente até falou no cartesianismo, etc. Uhum. Existe essa questão, essa pretensão é viável do fenômeno comunicativo dispensar o afeto? Na verdade, eu acho que isso é uma falácia, né? Porque a gente ouve, inclusive, na fala das pessoas, uma intenção de cisão. Por exemplo, as pessoas dizem assim, eu, quando saio do trabalho, deixo todos os meus problemas lá. Isso não vai acontecer, galera. Assim, quando alguém diz isso, a pergunta é, você está tentando enganar quem? A você ou para quem você está dizendo isso? Porque nós não somos várias pessoas, nós somos uma só, com várias facetas, que é diferente de ser mais de um. E me conta, nesse processo de comunicação empático não violenta, trabalha-se esse esforço da autointegração? Sim, o tempo todo. O tempo todo. Essa metodologia, ela, na verdade, tem um passo a passo muito simples, mas a prática dela não é fácil. A prática dela é difícil, porque ela vai nos convidar a repensar toda a forma com que a gente se comunica. Não só as palavras que a gente vai usar, e a coisa não está ligada nas palavras, está muito mais de como eu me sinto e eu transmito isso e a pessoa percebe, e eu posso explicitar o meu sentimento, Sim. Eu posso explicitar a minha emoção. Me sinto triste toda vez, ou me sinto triste cada vez que você diz assim, ou fico com raiva quando acontece isso. Então, eu posso explicitar meu sentimento. E talvez esse seja o maior ganho dessa metodologia na sua simplicidade. Ou seja, eu afirmo objetivamente a minha subjetividade. Isso. Eu expresso, eu senti mal, eu senti tal coisa. Uhum. Esse aí, vou voltar para um ponto, porque ele é muito relevante para nós, ele dá um gancho no que você já sussurrou lá atrás. Uhum. Eu posso afirmar, então, que eu não posso comunicar sem eu ter um efetivo interesse sincero
Eu não posso comunicar eficazmente se eu não tiver interessado em ser. Isso. Se eu já estiver no mundo do não ser, da vida fingida, e essa coisa toda, eu nem existo. Isso. Nesse sentido, a gente volta para a questão da cisão, né? A gente volta para a questão da desconexão. Quando eu falo em cisão, eu estou falando da desconexão. Eu volto para a história de que eu posso fingir alguma coisa que, na verdade, não posso, porque está todo mundo enxergando, né? Tá. E essa capacidade de enxergar para além do que as palavras dizem, ela é um mecanismo nosso de sobrevivência, de vínculo, da gente poder fazer leitura do mundo de forma mais eficaz, para que a gente possa, mais empaticamente, estar conectado consigo e com o mundo, né? Então, explicitar isso é, sim, falar a partir de um lugar de si. Lugar assumido, né? Sim, sim. Porque você falou agora há pouco aqui, você esbarrou numa questão assim, muito relevante para nós aqui na Casa da Crítica, que é um espaço de filosofia e filosofia erudita. Tem toda uma linha de trabalho no amor, na consciência, etc. Posso te dizer que é, inclusive, uma talha de caráter. Quando você falou agora há pouco, sou responsável pelo que eu falo. Eu sou responsável, posso estender e dizer, eu sou responsável por constituir um caráter objetivo. Sim? Sim. Perfeito, perfeito. A rigor, a falta de objetividade no mundo é a falta do ser, né? E a falta também, e a falácia de que eu não sou responsável. Sim. Né? Na medida em que eu entrego a responsabilidade para o outro, eu me destituí desse lugar de ser. Sabe que no mundo empresarial, eu deparo excessivamente. No empresarial tem uma questão, o cara quer fugir de responsabilidade, passa a batata para frente. Né? Então o raciocínio é batata para frente, fala qualquer coisa lá. Não, fala qualquer coisa. Daí você. Eu peguei uma mania, deixar o senhor, por favor, parafraseie o que falou. E o cara, ele se ofende. Você vai exatamente no ponto. Então, essa abordagem aí, né, com a qual você trabalha, da comunicação empática e não violenta, você vai daqui a pouco discernir melhor para nós. Vai trabalhar, então, com uma ferramenta de crescimento, não é nada daquela coisa, aprenda a vender coisas, aprenda a influenciar pessoas. Não, é uma questão mesmo, é algo que se ocupa com a gênese do seu ser, a elevação do ser humano. Na verdade, essa metodologia que é muito simples, mas ela não é fácil de fazer, ela vai criando um nível de consciência que vai trazendo com si a responsabilidade. Ou seja, porque se eu digo assim, fiquei magoado com ela, como se ela tivesse a possibilidade de fazer isso comigo. Ou seja, eu estou colocando o poder e a responsabilidade no outro. Sim. Na hora em que eu... culpando, na realidade. Isso. Mas, de qualquer forma, eu botei o poder do que eu sinto na mão de outra pessoa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo simples. É comum muitos dos pais dizerem para as crianças assim, papai e mamãe ficam muito tristes quando você tira a nota baixa. Vocês aí que estão nos assistindo já devem ter ouvido isso, talvez no nível pessoal, ou ouvido papai e mamãe dizerem para outras crianças, né? Isso vai criando uma relação em que a pessoa se sente responsável pelo que o outro sente. Na verdade, isso estava denunciado lá pelos gregos. Isso aí já tem um pezinho na bajulação. Isso aí já tem um pezinho na velha e manjada bajulação. Que Sócrates tanto brigou lá com os sofistas. Vocês fazem a bajulação, mas o papo reto mesmo não é falando. Isso, então, nesse sentido, a comunicação empática, que está baseada nesse vínculo, na capacidade de se vincular com as emoções, reconhecer o outro a partir de um lugar em que ele também tem necessidades, assim como eu, porque nós somos todos muito parecidos, mais do que somos diferentes, e, portanto, as minhas necessidades são as mesmas necessidades dos outros. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de enquadre na comunicação, ela assume uma dimensão de responsabilidade pessoal. Então, eu tenho que dizer para o outro o que eu estou sentindo, para que eu possa, inclusive, fazer um pedido para ele do que eu preciso. Começa a existir, minha cara. Sim. Nos contextos clássicos da filosofia, quando a comunicação exige a boa dialética, ela exige esse compromisso que você está falando. Eu tenho que dar efetivamente a minha posição. Eu tenho que assumi-la e tenho que garantir que você resolve. E se eu mudar de opinião, eu tenho que aceitar a tua opinião. Isso. Tá? Que justamente não é a comunicação violenta.
Isso. Muitas vezes a comunicação violenta é feita pela retórica, a má retórica. Você fica aí na bajulação, fala algo que não falou nada, enfim, e funciona em alguns patamares negros aí. Sim. E desfuncionalmente funciona. Exatamente. Desfuncionalmente funciona porque essa forma de se comunicar é uma forma violenta na medida em que está todo mundo desconectado de si e dos outros. Ah, ligado, é muito bacana isso que você está dizendo. É muito sutil, é muito violento. Uhum. É excessivamente violento. Uhum. É a negação de ser. Uhum. É absolutamente a negação. É você chega e fala, ó, tem sol aqui, eu vou pintar de noite. Né? Uhum. E a gente está vendo isso aí, porque é tão comum, a gente tá no automático. Agora eu queria perguntar duas coisas mais ainda para ti. Vamos lá. Onde surgiu essa técnica, esse método, essa abordagem? Sim. Uhum. E muda a comunicação de hoje numa cultura brasileira que a gente tradicionalmente é conhecido por uma cultura de baixa assertividade. Uhum. Nós vivemos situações, inclusive, em que a assertividade é vista como forma violenta. Uhum. Você chegar e falar, não, eu não vou. A pessoa acha que você não gosta dela, que você não isso, que você debochou. E não, simplesmente eu não vou. Não tem nada a mais a não ser eu não vou. Uhum. Então, isso muda de cultura? Como é que é? Isso, assim, na verdade a sua pergunta tem várias perguntas dentro dela, né? Sim. Então vamos lá. Uma das coisas que eu escutei você dizer é que você quer saber qual é a origem dessa história, aonde que ela começa e por quê e como. Então vamos lá. Existem alguns conceitos dentro da comunicação empática que são também conceitos da comunicação não violenta, que são muito antigos. Tá? Um deles é o conceito de ahimsa, que foi trazido para o Ocidente pelo Gandhi. Quando o Gandhi resolve assumir uma atitude de não violência ao negociar com os britânicos a saída dos britânicos do território indiano. Né? Então, vocês devem se lembrar, ou quem, enfim, ainda tem gente viva que pode ter lido isso no jornal, ou então tenha lido nos livros de história. O pessoal vive mais hoje, querido. É verdade, é verdade. Então, assim, quando o Gandhi vai fazer isso, ele vai colocar no mundo o princípio da não violência, que na verdade foi mal traduzido. O termo ahimsa, ele não é só não violência, até porque o termo ahimsa, ao ser traduzido para nós, ele foi mal traduzido, porque todo tradutor é um grande traidor, né? É difícil a gente traduzir ideias sem perder, às vezes, o contexto dela. Então, é preciso que a gente redefina as coisas. Então, ahimsa significa ações que provoquem o benefício de todos os seres. Veja que a palavra não está na definição. Sim. E a palavra violência também não está na definição. Sim. Claramente, eu posso dizer que tem um sussurro aí de amor. Isso. Eu tenho que fazer, entregar. Isso. Então, o conceito de ahimsa, ele foi mal traduzido por não violência. Tem o conceito de empatia, que foi cunhado por um austríaco, que chama-se Theodor Lipps, que também, hoje em dia, a gente diz assim, a empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Esse também é uma forma um pouco vã, um pouco vazia, leve. de se dizer desse conceito. Porque ele, quando cunha esse conceito, ele vai tentar expressar a possibilidade de alguém passar pela mesma experiência que o outro passou. E ele está tentando cunhar esse termo para falar de uma experiência em que ele está falando da música. Ou seja, como que eu vivo a música, ou a capacidade de me colocar naquele lugar enquanto aquilo estava acontecendo. Então é mais do que se colocar no lugar do outro. Então, daí eu queria pegar um gancho. Se eu quiser me formar, me incrementar, elevar minha autogenia de alma, quero me ocupar da comunicação não violenta, do que eu entendi em empática, não violenta, quero passar a amar mais, é o que você está dizendo aí, no certo sentido. Os papos são mais objetivos. É uma formação, é uma terapia, eu vou ser atendido por ótima você? Essa pergunta. Na verdade, então, assim, deixa eu só terminar a outra, de como é que ela nasceu, e falar um pouquinho desse conceito. E tem um terceiro conceito, que é o conceito da vulnerabilidade, o estado de vulnerabilidade em que essa comunicação nos coloca, porque na medida em que eu vou dizer para o outro aquilo que eu estou sentindo, me conectar com essa emoção me coloca num estado de vulnerabilidade. Abriu o jogo. Isso, abriu o jogo. Então, isso pode ser um complicador
Porque ninguém quer ser vulnerável, né? Porque numa cultura violenta, as pessoas têm que se armar, têm que estar sempre preparadas para o embate. Isso, tem que estar sempre preparada para dizer coisas duras ou violentas mesmo na presença do outro. E tem também ainda a questão da necessidade. A necessidade que é... A palavra necessidade significa aquilo que não cessa. Então, aquilo que não cessa é alguma coisa que sempre vai estar ali. Pode não estar naquele momento se expressando, mas vai voltar. Um exemplo simples que eu gosto de dar, e eu sempre dou quando a gente fala sobre isso, é as pessoas têm uma necessidade de alimento, comida. Sim. Então, se você tem fome, a necessidade de comida está sendo expressa naquele momento, você come, essa necessidade baixa, e você continua fazendo outras coisas, e em algum momento ela vai voltar de novo. Sim. Então, nós temos necessidades humanas básicas e mais complexas também. Então, quando eu começo a falar de não violência, ahimsa, ou seja, atitudes, ações que tragam benefícios para todos os seres, de uma forma empática, que me coloca num estado de vulnerabilidade, que me remete às minhas necessidades, eu estou mudando todo o meu jeito de estar no mundo. Isso pode ser tanto um processo de estudo, e no meu caso aconteceu assim, eu conheço a comunicação não violenta desde 2010 e comecei a estudar isso e comecei a perceber, inclusive, que quem cunhou o termo não violência disse que talvez não tivesse sido o melhor termo, porque a não violência contém a violência, porque na hora em que eu nego, eu estou dizendo que ela existe. Sim. O não ser, no mínimo sentido, ele é ser. Não tem jeito. Isso. Então, quando eu nego, eu estou afirmando que tem alguma coisa ali, né? Sim, e o nosso cérebro funciona desse jeito. Eu estou falando do amor. Isso. Ativo, princípio ativo. Isso. Então, nesse sentido, falar da empatia, que é um dos conceitos centrais dessa comunicação, talvez seja uma possibilidade de a gente tirar a violência do nome e falar de comunicação empática. Não, e é riquíssima a explicação que você deu, que a empatia não é um processo de dividir conceitos, é de dividir vivências. Isso, isso, é nesse sentido. Sabe que eu vou fazer um comentário? Por favor, Vicente. Na retórica de Aristóteles, ele tinha um princípio muito próximo a isso. Toda atividade do retórico começa com o que chama ethos, que é o momento em que o auditório tem que ter confiança no retor. Essa confiança não é da honestidade dele, não é do conhecimento dele, meramente. É que o público, o auditório, tem que ter certeza que o retor consegue se pôr no lugar deles. Que o retor consegue exatamente entender o assunto proposto a partir da perspectiva daquele auditório. E é aí que existe o processo de confiança. É a primeira etapa. Depois, enfim, um dia, Estalinha, nós vamos falar sobre retórica e comunicação empática. Ótimo, porque, olha, vamos fazer tá isso. Dando aí umas questões. Estalinha, me conta uma coisa, mas assim, eu te confesso que eu não entendi. Eu quero bater lá no teu consultório. Sim, ok. Então vamos lá. A pergunta seguinte que eu disse, não, deixa eu voltar e responder a primeira. A pergunta seguinte era, o que é isso? É uma formação? É uma terapia? É suporte e apoio para chegar onde quer? Na verdade, essa é mais uma das ferramentas que eu uso. Né? Quando eu disse que eu faço atendimentos 1 a 1 e que eu ensino aquilo que eu sei, nos atendimentos que eu faço, eu uso essa comunicação. Eu uso uma escuta que é empática, eu uso uma devolução sem julgamento, muitas vezes parafraseando o que a pessoa disse, e às vezes é o suficiente para ela não dar conta, né? E a psicanálise também faz isso, só que a psicanálise não vai mais além, que no caso da comunicação empática ela vai, que é tentar falar da emoção, da necessidade e fazer um pedido claro que pode ou não ser atendido, que vai ter que ser negociado. O que eu percebi ao longo desse tempo, estudando esses conceitos e praticando o que está escrito já em vários livros, que existe uma bibliografia vasta em relação a isso, é que tem um passo que é muito importante, que é a questão do julgamento. Que nós passamos o tempo todo fazendo julgamentos. E é isso mesmo. Então, quando eu comecei a estudar e a tentar contar para as pessoas o que era a comunicação empática, as pessoas diziam assim, não, mas então eu não posso julgar? Eu não posso julgar, assim, nós estamos preparados fisicamente, cerebralmente, neurologicamente para fazer análise, para fazer críticas, para fazer conceituação, enfim, então o julgamento ele vai acontecer o tempo todo. A questão é o que eu vou fazer com esse julgamento. Então, no passo a passo, que a gente vai aprendendo à medida que vai estudando e a gente vai ensinando para o outro como fazer, né?
O julgamento é uma coisa importante que eu entendo que tem que ser verbalizado, para a pessoa entender que aquilo é dela. Às vezes o julgamento, ao ser expresso, ele é vivido como catarse. Sim, ele é vivido como uma possibilidade de botar para fora o que tem de violento e reconhecer isso em si e escolher não ir por este caminho. Já tira um monte de pedra do caminho. Com certeza. Já tira um monte de pedra do caminho. Que espetáculo, hein? Que espetáculo. Você atende via internet? Atende só presencial? Ambas as coisas. Eu atendo presencial e atendo via internet também. As pessoas podem me procurar. Eu tenho tudo que é tipo de mídia social. Onde for, sempre está Estela? Isso, mais ou menos assim. Inclusive, atendo gente que não está nem no Brasil, está no exterior. Aquela brincadeira que não é tão brincadeira, que se diz assim, querem seguir o bem, siga a Estela, tá valendo? Isso fica por conta da gentileza do Vicente, né? Imagina, queridos, Estela, vamos ver se quer adicionar alguma coisa. Eu vou abrir aqui alguns minutinhos para o pessoal fazer perguntas. Ok, vamos lá. Você percebe o seguinte, nós estamos com 8 pessoas aqui pelo Webinar Jan, porque eu não vejo o Facebook. Sim. Eu sei que nós estamos lá, tinha 70 inscritos, mas as pessoas, Estela, não gostam de clicar o link, tem que dar e-mail. É só o nome e o e-mail. E se você perdeu, você pode entrar a posteriori, fazer o registro mesmo a posteriori, mais ou menos daqui a 1 hora após o fim da entrevista, vai existir um upload da entrevista que vai ficar lá depositado na internet. Então você pode entrar depois e baixar o seu replay à vontade. Na verdade, a vantagem da pessoa se deixar o e-mail é que a gente pode contar para elas o que vai continuar acontecendo, né? Porque não é só isso aqui que vai estar acontecendo, tem outras coisas que vão estar acontecendo. Vamos dizer que o Eldorado está começando? É mais ou menos isso. A arrebentação do Eldorado. Eu vou deixar aqui um minutinho, se alguém formula alguma pergunta, aí dos 8 que estão com acesso à ferramenta, aí a gente, com satisfação, temos ainda 3 minutos on air. Mas que espetáculo, então, que espetáculo. Você percebe que, por vias próprias, a gente volta a um universal. O problema humano é o ser. Quer ser, você resolve tudo. Mas não vai ser. Fica difícil, capenga aqui. Mas eu não sabia, te confesso aqui, confesso ao público, eu não sabia que a ferramenta transcendia a esses níveis rigorosamente do ser, nível de consciência, nível da amorosidade, a construção do caráter humano, passa aqui. Inclusive está acontecendo agora aqui em Porto Alegre, isso é ao vivo e a cores, não é via internet. São 8 quartas-feiras, a gente já está na 6ª, onde a gente começa com o estudo e depois pratica. Ou seja, a gente embasa teoricamente o que é que a gente está fazendo, os porquês de fazer aquilo e não de fazer diferente, traz as conceituações todas, inclusive a nível da neurociência, neurônios espelho, Centésimo Macaco, Rupert Sheldrake, a gente vai estudar esses pensadores todos que fizeram os aportes para que a gente pudesse trabalhar com comunicação empática, né? Que espetáculo. E é capaz de eu lançar um outro breve. Meus parabéns, Estela. Meus parabéns mesmo. Deixa eu ver, acho que ninguém se inscreveu. Vamos encerrar a live. Queridos, lembrando que pode entrar depois, tá? Você assiste, pode compartilhar e etc. Queridos, abraço para todo mundo. Obrigada pela presença de vocês que estão aí e obrigado também para aqueles que vão assistir depois. Eu fico aberta para mais conversas, se quiserem. Obrigada, Vicente. Eu falei, o caminho de Estela é de luz. Obrigada, Vicente.